Existia uma mulher chamada Rita. Ela vivia um dilema amoroso. Ela estava dividida entre dois sentimentos e duas verdades. O medo dela de sofrer era tão grande que ela fez o que muitas pessoas fazem. Ela foi até uma cartomante. A cartomante olhou para ela, olhou para as cartas e disse: "Olha, não se preocupa, tá tudo bem." E aquilo era tudo o que a Rita precisava escutar. Aliviada, ela foi embora, ela se convenceu, ela convenceu a mente dela, acalmou o coração por alguns instantes e seguiu a vida, acreditando naquela verdade emprestada da cartomante. Mas, qual foi o final dessa história? Antes de eu falar o final para você, saiba que essa história existe e não é de agora. Ela é da obra A Cartomante do Machado de Assis. E ao ler esse conto, é nítido que o que a Rita foi buscar indo até a cartomante foi uma resposta que confirmasse o que ela realmente queria ouvir. E foi exatamente o que a cartomante deu para ela, as palavras que ela queria tanto escutar. Mas talvez você se pergunte, o que tem a ver a história da Rita com o tema desse vídeo e com você? Primeiramente, o meu nome é Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade e esse canal, o Domínio das Emoções, ele foi feito com o propósito de ensinar tudo para você a respeito da ansiedade e também das emoções. Aqui você vai aprender a eliminar aquela ansiedade que te faz mal de forma natural, 3 vezes mais rápido sem o uso de medicamentos. E aí, voltando para a história da Rita, o que tem a ver com você? Ela estava dividida lá entre a intuição dela, o que a intuição dela dizia, e a realidade sobre o que de fato poderia acontecer naquela situação que ela se encontrava. Daí o que ela fez? Ela foi lá, procurou uma validação externa com a cartomante, ou seja, ela buscou uma resposta que confirmasse o que ela queria ouvir. E aí eu te pergunto, me responde com sinceridade aí para você mesmo. Quantas vezes você já se pegou vivendo no modo automático? Buscando respostas fora, como a Rita, tentando se convencer de que tá tudo bem. Ou que era só mais um dia difícil, só uma fase, ou um estresse, uma pressão no trabalho, só o cansaço mesmo. Só que no fundo você sabia que tinha algo fora do lugar. E aí você não queria encarar. E sabe o nome disso? Ansiedade. E o pior, ansiedade silenciosa que ninguém percebe. Nem mesmo você percebe. Porque ela se esconde atrás das exigências, das metas, do perfeccionismo, da autocobrança, de sorrisos que são automáticos, mas que vai te consumindo aos poucos. E você procura, mas ela não aparece nos exames. Mas ela continua esgotando a sua alma. Faz sentido para você o que eu tô falando? Aí, em algum momento, você passa a perceber que o que você viveu, o que você está vivendo hoje, nem parecia ansiedade para você. Mas de fato era. E você não sabe como lidar com essa ansiedade agora. Foi desse tipo de dor que me surgiu a vontade de fazer essa série. Uma série chamada Nem Parecia Ansiedade. Mas era. Essa série, ela nasceu para isso. Para tirar a máscara. Para te mostrar o que ninguém te contou sobre as raízes da sua mente ansiosa. Para você finalmente entender o que de fato está acontecendo com você. Porque quando você entende a origem, você deixa de ser refém das respostas prontas. Você começa a escrever a sua própria história. E você faz isso com mais clareza, com coragem e principalmente com mais verdade emocional. Então agora eu convido você para ficar comigo até o final. Para você participar comigo nos comentários, para você refletir com profundidade tudo que a gente vai falar aqui. Porque parece só mais um vídeo, mas talvez seja o começo da virada de chave que você tanto precisava. Tem uma frase do Nietzsche, um filósofo, que diz assim: às vezes as pessoas elas não querem ouvir a verdade, porque elas não querem que as suas ilusões sejam destruídas. A Rita, ela viveu isso. E a maioria das pessoas que são ansiosas também vivem. Elas vivem entre a esperança e o medo, entre a verdade que dói e a mentira que conforta.
Só que ansiedade mal compreendida vira prisão, vira repetição, vira culpa, autoabandono. E no final, um tiro simbólico que destrói o que você poderia ter vivido de verdade. Pouco tempo depois, o que a Rita mais temia aconteceu. Aquela falsa sensação de controle se desfez. A verdade que ela tentou ignorar bateu na porta dela com muita violência. E você quer saber o final dessa história? É chocante, é totalmente inesperado. Quando você lê o conto e chegar no final, gente, você sente uma sensação angustiante. Você fala, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? E sabe o que é mais curioso? Você analisa toda a história novamente e você percebe que a Rita ela não mentiu para ninguém. Ela só acreditou na mentira que ela contou para ela mesma. E o resumo final com detalhes do conto, vou te falar agora. A personagem principal é a Rita, casada com Vilela, mas vivendo um caso extraconjugal com o Camilo, que é um amigo do marido dela. Aí Camilo, ele começa a desconfiar que Vilela sabe do adultério. Aí ele se enche de medo, de insegurança, ele começa a evitar a Rita. Ela fica angustiada, aí ela convence ele de ir na cartomante. Que aí chegando lá, ela tranquiliza, dizendo que tá tudo bem, que eles não têm com o que se preocupar. Só que aí o Camilo, ele se acalma e ele resolve visitar o Vilela, como se aquilo fosse provar que nada de ruim ia acontecer. Afinal, a cartomante tinha falado que estava tudo sob controle, lembra? Só que, quando o Camilo chega na casa do Vilela, imagina essa cena que ele se depara. Ele encontra a Rita morta, caída no chão e ensanguentada. E antes que ele pudesse reagir, Vilela saca uma arma e atira em Camilo, matando ele também. Fim. Frio, direto e cruel. É um clássico do Machado de Assis. Aliás, eu amo Machado de Assis por isso. É reflexões, os contos dele. Eu juro pra vocês que há uns 20 anos atrás, quando eu li esse conto, eu fiquei chocada. Mas é uma história que tem muito a nos ensinar. E eu não trouxe essa história aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Não é esse o objetivo. Eu trouxe para trazer reflexão, para fazer uma conexão que você consiga de forma mais simples e clara entender o que a ansiedade faz com você. E a importância de você se conhecer e conhecer as suas emoções. E aí, fazendo uma análise do conto, a gente descobre que o que matou a Rita não foi o adultério. O que matou a Rita foi o medo. A escolha dela de se apegar a uma mentira bonita só para não encarar uma verdade que seria muito dolorosa para ela. Vamos fazer uma análise profunda desse conto. A cartomante, ela representa uma falsa sensação de segurança, o auto-engano que alivia temporariamente a ansiedade. O tiro, ele simboliza a realidade que explode quando a gente foge de enfrentar ela. A Rita e o Camilo, eles são como muitas pessoas ansiosas. Eles preferem uma ilusão que alivia agora do que o enfrentamento que resolve de verdade. A Rita, ela era amante do Camilo. Só que ele, por sua vez, casado com uma mulher doente, a relação dos dois era um segredo mal resolvido, como muitos dos que a gente vive, tentando fingir que tá tudo bem, enquanto o coração ele vive em alerta. Aí um dia, o que o Camilo aconteceu? O Camilo recebeu uma carta anônima e alguém estava sabendo da traição. Aí a Rita ficou com medo, foi procurar lá a cartomante. E você já pode imaginar. A cartomante falou que ela queria ouvir, como eu tinha falado no começo para vocês. Fica tranquila, o amor de vocês está protegido. A cartomante não adivinhou o que estava prestes a acontecer. Na verdade, ninguém adivinhou. A Rita morreu naquele mesmo dia, assassinada, com um tiro a queima-roupa. E quem puxou o gatilho foi o próprio Camilo. A mesma pessoa que ela amava. A mesma pessoa que ela acreditava estar protegida. Olha a ironia. A ironia maior é que a cartomante disse que não havia com que ela se preocupar. Quantas vezes você já fez isso com você também? Quantas vezes você ouviu só o que queria ouvir para calar uma angústia que você não consegue explicar? Esse vídeo ele é sobre isso,
sobre tudo aquilo que a gente vive achando que é normal. Mas, na verdade, é ansiedade. Uma ansiedade que sabota, que distorce e que às vezes até destrói. E hoje eu quero te mostrar como que as raízes da sua mente ansiosa são mais profundas do que você imagina. E mais do que isso, como cortar essas raízes e libertar a sua mente. Se prepara, porque talvez essa seja uma conversa muito importante. Talvez a mais importante que você teve com você mesmo até hoje. A Rita, ela morreu com um tiro. Só que antes disso, ela tinha morrido emocionalmente ao se enganar. Hoje tem muita gente morrendo por dentro todos os dias, de uma ansiedade silenciosa, com a voz da dúvida, com a voz do depois eu vejo isso, com a voz do não é tão grave assim. É aí que mora o perigo. Porque a ansiedade silenciosa é aquela que a gente mascara com decisões rápidas, com desculpas repetidas, promessas de que uma hora vai passar. Mas sabe o que acontece? A sua vida acaba passando antes. Aí você continua vivendo verdades emprestadas, seguindo caminhos que você não escolheu, convencendo você mesmo de que tá tudo bem. Só que não tá. Hoje eu quero mostrar para você as raízes invisíveis da sua mente ansiosa. Aquelas que estão no fundo, escondida, moldando as suas decisões, sabotando as suas escolhas, te mantendo nesse ciclo de ansiedade. Você vai entender por que você atrai os mesmos padrões emocionais. Você já deve ter percebido isso, né? Por que você tem dificuldade em confiar em você mesmo? Por que seu corpo reage antes mesmo da sua mente entender? E o mais importante, como que é que você consegue romper com tudo isso? Vamos voltar lá na cena da Rita? A Rita tá lá inquieta. Algo dentro dela já sabe que a tragédia tá vindo. O seu corpo sente, a intuição dela grita. Só que o que ela faz? Ela procura lá a cartomante. E por qual motivo ela decide ir na cartomante? Porque ela precisa ouvir de alguém que tudo ia ficar bem. Que estava tudo certo, que não tinha perigo nenhum. Mesmo que isso fosse uma mentira. Mesmo que ela soubesse no fundo dela que era mentira. A cartomante aqui, ela é muito mais do que uma personagem. Ela simboliza a ilusão que conforta. Aquela mentira bem contada que embala a nossa ansiedade, como uma mãezinha que canta uma canção de niná para uma criança que está assustada. Só que a canção é falsa, o monstro está ali debaixo da cama. Quantas vezes na sua vida você já fez isso também? Você sabia que algo estava errado, mas você escolheu ignorar. Você sentia que algo doía, mas você preferiu seguir distraído. Você já sabia o que precisava mudar. Mas aí o que você fez? Você foi buscar a confirmação de que você não precisava mudar nada. Você só queria ouvir alguém dizendo assim, vai passar. Mas você não queria ouvir que quem precisava mudar era você. A Rita, ela não morreu por causa da cartomante. Ela morreu pela escolha de permanecer cega à verdade. E isso, infelizmente, é o que a ansiedade faz com muita gente. Ela faz correr atrás de certezas prontas, de respostas mágicas, de ilusões muito confortáveis, em vez de encarar o que precisa ser encarado de verdade. Gente, a verdade liberta. Só que antes dela libertar, ela dói. E por isso a gente evita, a gente adia, a gente anestesia. Só que o preço disso é altíssimo. Porque a verdade, ela é tão difícil de aceitar quando a gente está ansioso. E sabe por que isso acontece? Porque a ansiedade tem um instinto, que é evitar a dor. Tudo que seu cérebro ansioso quer é uma rota de fuga. Ele foge da incerteza, do desconforto, do imprevisível. E a verdade, muitas vezes, ela é desconfortável. Ela mostra que você não tem controle. Ela revela que você criou uma vida baseada no medo, em agradar, em sobreviver, não em viver. Ela te obriga a encarar aquilo
que você tem evitado desde a infância. Olha o poder da verdade. Por isso que a mentira, gente, ela é tão doce, ela é tão sedutora. Quando alguém fala assim pra você, você é assim mesmo, isso é genético, viu? Ansiedade não tem cura. É só você aprender a conviver. Vai passar. Tome esse remedinho. Aí, quando você ouve isso, algo em você relaxa. É como se alguém te dissesse assim, você não precisa mudar nada aí, a culpa não é sua. A culpa é de todo mundo, menos sua. Só que isso não te liberta. Isso, na verdade, te aprisiona ainda mais. A verdade, por outro lado, ela não vai trazer alívio imediato. Ela vai te trazer clareza. Clareza, muitas vezes, é desconfortável. Porque a clareza exige o quê? Responsabilidade. E a responsabilidade exige uma ação. A verdade, ela te chama para um outro lugar, que é o lugar da consciência, da maturidade emocional, do autoenfrentamento. Só que a maioria das pessoas prefere continuar no conforto das suas próprias ilusões, que é uma cela, né? Elas dizem que querem a solução, só que elas querem um alívio sem ter trabalho. Elas querem mudança, mas sem desconstruir nada do que elas acreditaram a vida inteira. Elas não estão dispostas a encarar o processo, a desaprender para reaprender. E aí elas seguem ansiosas, elas seguem presas, confusas, culpando a vida, os hormônios, o destino, Deus, o pai, os pais dela, o país que ela vive. Quando a verdade é que tudo começou por ela não querer ouvir a verdade. A ansiedade, muitas vezes, é o sintoma da distância entre a vida que você leva e a vida que a sua alma implora para viver. E você ouvindo tudo isso aí, pode te gerar uma angústia. Ou perguntas do tipo, mas por que isso acontece comigo? De onde isso vem? Por que é tão difícil mudar? Vamos falar da raiz agora? Isso começa lá de trás. A ansiedade que você herdou na infância. E você nem percebeu. Sabe aquela sensação de que tem algo te dominando, mas você não consegue nomear? Ela começa lá atrás mesmo, na sua infância. Talvez ninguém tenha te ensinado o que é uma emoção, muito menos como lidar com ela. Você chorava, alguém dizia, engole o choro. Você sentia medo, te chamavam de fraco. O pior, diziam que era drama, que era exagero, bobagem. Aí, sem perceber, você cresceu sem aprender a sentir. Você só aprendeu a calar, a esconder. Essa é a raiz da ansiedade de muita gente. Uma infância emocionalmente analfabeta. E o que o cérebro faz quando você não entende o que você sente? Ele cria narrativas, suposições, hipóteses, medos imaginários, assim como a Rita. Você aprendeu a se apegar a qualquer sinal que aliviasse o vazio, mesmo que fosse só uma ilusão. Só que você não é o único, você não está sozinho nessa. A maioria das pessoas foram criadas assim, infelizmente. Só que agora você é um adulto, você pode reaprender, se você estiver disposto, claro. E é aqui que entra a reeducação emocional. O que é reeducação emocional? Por que ela resolve de verdade? A reeducação emocional é o caminho de volta para você. É o processo de você desaprender o que te ensinaram de errado, da maneira errada, sobre o que é sentir, e reaprender a viver com consciência emocional. Ela não é sobre você controlar somente as suas emoções, mas é sobre você aprender com as suas emoções. Porque a emoção reprimida, ela vira sintoma e você sabe como que isso dói. Quando você começa a entender os sinais do seu corpo, as distorções da sua mente, os padrões emocionais que você carrega, aí tudo muda. Você deixa de ser refém. A ansiedade deixa de ser esse monstro invisível e ela vira um mapa para você de autoconhecimento. A melhor parte é que é possível você eliminar a ansiedade ruim sem precisar viver medicado. Você consegue fazer isso de forma rápida, natural, verdadeira. Só que por que as pessoas preferem o caminho mais fácil, o medicamento? Porque é muito mais fácil. Vamos falar a verdade aqui?
Tomar um remédio é mais fácil do que você olhar para dentro. É mais fácil você calar o sintoma do que você enfrentar a causa. A indústria sabe disso. A mídia reforça isso. A maioria das pessoas segue isso. Mas desde quando o caminho fácil é o que resolve? O medicamento ele pode ser útil em alguns momentos, sim, verdade. Só que ele não é a solução. Ele é paliativo. E tem mais. O medicamento ele pode até silenciar o grito da sua ansiedade. Mas ele não ensina você a escutar o que ela está tentando te dizer. E você se veio até aqui porque você já entendeu que você precisa de algo mais profundo. Você quer a raiz do problema. Você quer uma solução. Você não quer camuflar mais. A verdade, ela dói. Sabe por quê? Porque você foi treinado a evitar ela desde criança. Desde cedo, desde pequenininho, nós somos ensinados a não questionar, a acreditar no que nos dizem, a seguir o que todo mundo faz, a não incomodar, a não sair da linha. Aí quando alguém te mostra uma verdade que desafia tudo isso que você aprendeu, o seu sistema emocional, sabe o que ele faz? Ele entra em pânico. Porque a verdade, ela não é confortável. Ela abala suas estruturas, ela te tira do automático. É por isso que Nietzsche tinha razão quando ele disse a frase que às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque elas não querem que as suas ilusões sejam destruídas. Mas me escuta com carinho agora. Você não nasceu para viver dentro de uma mentira confortável. Você nasceu para viver livre, consciente, com poder de escolha. E isso começa sendo possível quando você sai dessa ilusão. E aí você entra em contato com a sua verdade. Só que isso não é tão fácil, porque nós não tomamos todas as decisões da nossa vida pela nossa razão. Você acha que você decide racionalmente? A ciência mostra o contrário. Mais de 95% das decisões que você toma são baseadas nas suas emoções, nas suas memórias, nas suas crenças, impulsos inconscientes que você tem. Por isso que você aí repete padrões, se sabota, sente culpa e nem entende o porquê. É culpado de quê? Só que tem um segredo aqui. Tudo isso que eu falei pode ser reprogramado. Como? Através da reeducação emocional. Quando você aprende a nomear o que você sente, a entender o que você pensa, a questionar o que você acredita, você volta a ter o controle. Você passa a tomar decisões com clareza, com presença, com liberdade. É muita informação para você associar aí, né? Vamos fazer uma pausa aqui para um exercício que eu acho que você vai gostar bastante. Pega papel e caneta. Se possível, um caderno. Dê o nome para ele de Diário das Emoções. Aqui eu falo do Diário das Emoções. Aí você vai escrever, primeira coisa, qual é uma verdade que você tem evitado olhar? Que mentira você tem contado para você mesmo para não encarar a verdade? E o que mudaria na sua vida se você escolhesse encarar essa verdade aí com coragem? Respira, escreve e lê em voz alta para você. Esse exercício, ele é um espelho. Não fuja do que ele vai te mostrar, não. Eu espero que esse exercício te traga clareza de muitos padrões que você tem vivido aí sem questionar antes. Mas o que acontece quando simplesmente a gente decide não olhar e deixar ser levado como a maioria? A história se repete. Como assim? Eu vou contar a história que talvez você já tenha ouvido. A história mesmo já nos mostrou o perigo da gente seguir a multidão sem questionar. Você lembra de um caso real de um suicídio coletivo lá em Johnstown? Acho que eu falei o nome da cidade certo. Foi mais de 900 pessoas que morreram porque eles seguiram cegamente a palavra de um líder. Tudo porque eles deixaram de pensar por eles mesmos, de questionar, de sentir. O ser humano, gente, ele precisa de pertencimento, todos nós. Só que quando isso acontece à custa da nossa própria consciência,
O preço é alto demais. No caso dessas pessoas, foram a vida delas. Na ansiedade é muito parecido. Você segue o que te dizem, mesmo que isso te destrua por dentro. Só que a pergunta é: até quando? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já vai começar a despertar. Talvez pela primeira vez você esteja olhando para a sua história com outros olhos. A frase de Nietzsche faz sentido, não faz? Às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque elas não querem que as suas ilusões sejam destruídas. Mas você não é as pessoas. Você é você. E você está aqui para se libertar dessa ilusão. A Rita não teve tempo, mas você ainda tem. A escolha é sua. Continuar anestesiando a dor ou atravessar a verdade e encontrar sua liberdade? A ansiedade que você sente não é seu inimigo. É um chamado para uma nova consciência, uma nova vida, uma nova história. Eu estou aqui para te guiar nesse caminho. Se você gostou desse conteúdo, segue o canal. Ativa as notificações para você receber em primeira mão os conteúdos da série Nem Parecia Ansiedade, Mas Era. É uma série que vai trazer diversas reflexões de diversos pensadores, filósofos, sábios e muito mais. Se você quiser, pode dar uma sugestão de um pensador, um tema, um livro que você deseja que eu traga, uma análise mais profunda, associando com a ansiedade, aí você coloca nos comentários. Eu espero muito, de coração, que você tenha realmente tirado muito proveito desse conteúdo. Esse conteúdo foi feito por mim de coração, para que realmente você aprenda, logo de início, a eliminar essa ansiedade que está te fazendo mal. Que você consiga lidar com as suas emoções. No canal eu falo mais da reeducação emocional. No canal aqui eu trago muito mais experiências. Eu vou trazer vários conteúdos sobre essa série. Nem parecia ansiedade, mas era. E eu conto com você. Se fez sentido para você, curte. E eu vou esperar você no próximo vídeo. Até mais.